Alguns dias atrás ouvi um relato sobre um tema em particular e me lembrei de um momento que posso descrever como paranormal. Essa experiência aconteceu em 2016, quando eu tinha 15 anos. Eu estava sozinha em casa esperando meus pais chegarem. Meu pai, enquanto dirigia, me ligou para avisar que estavam perto e pediu que eu fosse até a casa da minha irmã para nos encontrarmos lá e almoçarmos juntos. Minha irmã mora a algumas quadras de casa, então pensei em ir caminhando. Alguns minutos depois ouvi alguém chegando. Era minha mãe. A cumprimentei, mas achei estranho que ela tivesse vindo sozinha, já que, segundo o planejado, ambos iriam direto para a casa da minha irmã. Falei: "Mãe, você veio para casa? Pensei que fosse direto para a casa da minha irmã." Minha mãe não entrou na casa, mas meu cachorro a cumprimentou todo feliz, como sempre fazia. Ela colocou o guarda-chuva sobre uma das janelas e disse: "Vou verificar as galinhas." Meus pais sempre criaram galinhas e cuidam muito delas, então não achei nada estranho. Pensei que ela só iria checar se estava tudo bem e depois iríamos juntas. Aguardei que ela voltasse do quintal, mas se passaram 10, depois 30 minutos e ela não voltou. Saí para ver se precisava de ajuda para podermos sair logo. Porém, ao olhar ao redor, senti uma pressão muito estranha no peito, uma sensação de pânico. No quintal não havia ninguém. Olhei para a janela e o guarda-chuva que eu tinha certeza de ter visto também não estava mais lá. Entrei na casa, peguei meu celular e liguei para meu pai. "Pai, vocês já chegaram?" perguntei. "Sim, acabamos de chegar, venha logo", ele respondeu. Não contei nada sobre o que havia acabado de acontecer. Apenas peguei minhas chaves, fechei a casa e fui caminhando até a casa da minha irmã. Assim que cheguei lá, contei o que havia acontecido. Minha mãe me olhou um pouco surpresa, mas apenas disse: "Deve ser minha alma que chegou primeiro." Na minha família, já tivemos vários acontecimentos que não conseguimos explicar e acreditamos firmemente que fantasmas, más energias, demônios e coisas do tipo existem. Acho que por isso minha mãe não ficou tão assustada. Porém, ao ouvir aquele episódio sobre doppelgangers, lembrei-me dessa experiência e, por alguma razão, essa memória me causou ainda mais medo. Vou compartilhar algo que vivi quando tinha 7 anos, em 2006. Ainda me lembro muito bem e, por mais que pareça uma fantasia, acreditem, estou totalmente certo de que foi real. Sou de Comitán de Domínguez, uma cidadezinha do México. Nunca conheci meu pai, que morreu antes de eu nascer, e desde que me lembro, o companheiro da minha mãe era o Amauri. No início ele nos tratava muito bem, mas com o passar dos anos, o problema dele com o álcool foi piorando cada vez mais. Quando ele nos ameaçou de maneira muito grave porque pedimos que parasse de beber, minha mãe soube que precisávamos sair de lá. Porém, ela tinha muito medo de Amauri. Na verdade, todos nós tínhamos muito medo dele. Minha pobre mãe aproveitou um momento em que ele saiu para comprar mais bebida e, com o que conseguimos colocar em uma mochila, fugimos. Fomos para a casa de uma tia da melhor amiga da minha mãe. Ainda me lembro bem da rua nos arredores da cidade. Lá nos receberam e, mesmo com a hora avançada, nos deram comida, nos tranquilizaram e disseram que poderíamos ficar ali. Ficaríamos até que conseguíssemos buscar algumas roupas enquanto Amauri estivesse trabalhando, para então irmos embora da cidade para sempre. Parecia um bom plano, mas eu estava apavorado. Tinha certeza de que ele nos tinha seguido ou que de alguma forma saberia onde estávamos escondidos e viria atrás de nós. Por isso eu não parava de olhar pela janela. A dona da casa percebeu e pediu ao filho dela que me tirasse de lá. O filho dela tinha uns 13 anos ou algo assim.
O que lembro é que ele era mais velho que eu. Ele me levou para um cômodo onde ligou um videogame e me deixou jogar. Eu nunca tinha visto um videogame em casa. Só conhecia as máquinas de fliperama da loja. Enquanto eu jogava, agora era ele quem não parava de olhar pela janela. Não tenha medo de que seu pai venha buscar vocês, ele me disse. Ninguém passa por esta rua a esta hora, ninguém ousa em noites como esta. Perguntei por quê. Você já viu um fantasma? Ele perguntou. Respondi que não, mas a pergunta me deu muito medo. Quer ver? Quer saber por que ninguém ousaria vir aqui buscar vocês hoje? Por instinto respondi que sim, mas agora me arrependo. Olha, vão colocar vocês no quartinho do fundo, ele indicou. Deixe a porta entreaberta. De madrugada eu venho e te faço um sinal. Tenho certeza de que você vai acordar porque vai ouvir os cachorros latirem. Comecei a sentir muito medo e me arrependi, porém não disse nada. Já era madrugada. Não me lembro que horas eram porque não olhei, mas senti que tinha dormido muito quando os cachorros começaram a latir ao longe. Abri os olhos e percebi que a porta estava, de fato, entreaberta. O último que me lembrava era de tê-la fechado por completo. Ouvi o sinal e vi o menino espiando pela fresta da porta. Levantei-me, o segui e fomos até uma janela que dava para a rua. Ele me disse para me agachar com ele. Estávamos escondidos e ele me falou para não fazer barulho. É melhor que ele não nos veja. Espere, eu aviso quando você pode olhar. Os latidos dos cachorros ao longe pararam, mas o cachorro da casa começou a latir. Não parecia estar perto, como se estivesse na entrada da casa. Ele estava no fundo do quintal, escondido em sua casinha. Não grite, senão ele vai olhar para nós. Está pronto? Eu te aviso, o menino disse. Eu não respondi, estava apavorado. Ele me olhou e disse: Você não precisa olhar se não quiser. Espere até ele passar. Eu aviso quando ele for embora e você corre para o quarto. Mas algo em mim quis ser corajoso. Pensei que se visse algo pior que a Mauri, não teria tanto medo dele caso o encontrássemos de novo. Quero ver, falei. Ele disse apressado: Olhe, ele está indo embora. Me espreitei para olhar e juro que o menino teve que tampar minha boca porque eu estava prestes a gritar. Na rua passava um homem vestido como qualquer outro do povoado, mas havia algo aterrorizante, sua cabeça. Ele não tinha a parte de cima da cabeça. Dava para ver que ela ia só até acima da boca, e o que me fez saber que não era imaginação foi quando ele olhou em nossa direção e o vi com total clareza. O menino e eu saímos correndo. Os cachorros começaram a latir, e o cachorro da casa correu até a entrada, como se alguém estivesse entrando. Corri para o quarto onde minha mãe estava, tão assustado que me encolhi ao lado dela e me cobri com os lençóis. Ela estava tão cansada que nem acordou. Ouvi a dona da casa brigando com o menino, dizendo que ele não deveria ter me acordado para ver aquilo, como se já soubesse do que se tratava. Ela brigou feio com ele. Depois de um tempo, os cachorros se calaram e o sono me venceu, apesar do medo. De manhã ninguém comentou nada, como se nada tivesse acontecido. Mas em um descuido, o menino me disse que me explicaria tudo à noite. No entanto, naquela tarde, avisaram que a Mauri havia saído e fomos buscar nossas coisas na casa, o que cabia em 2 malas. Naquela mesma noite fomos para um município chamado Ocozingo, onde ficamos por 2 semanas com uma prima da minha mãe, até nos mudarmos para Tabasco, onde moramos até hoje. Não lembro o nome daquele menino para procurá-lo nas redes sociais, mas mesmo sendo o momento mais assustador que já vivi, fico muito curioso para saber quem era aquele homem sem cabeça que passava por sua rua em noites como aquela. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Há muito tempo, quando eu era criança, por volta dos 8 ou 9 anos, minha família e eu íamos regularmente à igreja na cidade onde nasci, em Catas Altas. Lembro-me que em várias ocasiões, ao término da missa, eu sempre me adiantava no caminho de volta para casa, pois a cidade é pequena e eu conhecia bem o trajeto. Vale dizer também que havia um caminho estreito perto da minha casa, delimitado apenas por mato. Sempre que eu passava por esse caminho, sentia um frio na barriga, e talvez isso se devesse ao fato de que se contava uma lenda, a do cão do inferno, um grande cão negro que aparece para pessoas no mato. Muitos acreditam nessas lendas a tal ponto que o simples ato de pensar nessas criaturas chama a sua presença. Uma noite, após sair da igreja muito tarde, por volta das 11 da noite, voltava tranquilamente para casa. Eu tinha me adiantado, como de costume, mas, ao passar pelo caminho estreito, algo me fez olhar para trás. Ao longe, distingui uma figura que parecia um cachorro, com olhos vermelhos sobressaindo na escuridão, me encarando fixamente. Fiquei tão assustado que comecei a chorar, o que alarmou minha mãe, que vinha a alguns metros atrás de mim. Ela se assustou ao me ver no chão chorando, pensando que eu tinha sido mordido por uma cobra, embora, na verdade, eu nunca tenha contado a ela o que vi. Para meu azar, essa não foi a última vez que o vi. Sempre que voltava tarde para casa, sentia um impulso para me adiantar, mas, ao mesmo tempo, um impulso mais forte me fazia parar e olhar para o caminho estreito. E lá estava ele, aquela figura escura, cada vez mais próxima. Por algum motivo, por mais estranho que pareça, eu já não sentia medo. Até pensei que estava começando a me acostumar com sua presença. Mas, como eu disse, isso foi o que pensei, até que ele se aproximou demais. Era um animal grande, em contraste com sua aparência magra, semelhante a um cachorro de rua, completamente negro, com olhos brilhantes que não precisavam de luz para brilhar. Fiquei absorto olhando para aquela coisa, até que senti algo tentando me puxar para a mata. Só então gritei com todas as minhas forças. Minha mãe não demorou a chegar e, com um rosto deformado pelo terror, começou a gritar: "Dito, o cão-demônio quer levá-lo!" Meu tio Dito, armado com um rifle do meu bisavô, saiu e disparou várias vezes para o alto, fazendo aquela coisa correr. Depois disso, minha mãe me levou de volta à igreja, onde realizaram várias limpezas em mim durante horas. Desde aquele dia, nunca mais vi o cão do inferno. Nem é preciso dizer, mas como muitos não acreditaram em mim, irei reforçar. Sim, esta história é real. Tenho o testemunho da minha mãe, minhas irmãs, meus tios e meus avós. Meus avós têm histórias bem mais interessantes que a minha, e qualquer dia eu lhes envio se vocês quiserem. Minha família tem um Volvo 2012 todo acabado, que está literalmente em suas últimas. Não sei o que é, mas o carro simplesmente se recusa a parar de funcionar. Já teve milhões de problemas, mas ainda anda. A lista de problemas é enorme. Os freios parecem frouxos, o motor é temperamental e metade da elétrica mal funciona. Meus pais basicamente estão esperando ele quebrar de vez para terem uma desculpa para comprar um carro novo. Infelizmente, sou eu quem tem que dirigi-lo. Além da infinidade de outros problemas, os limpadores de para-brisa não funcionam. Então, dirigir na chuva é praticamente uma sentença de morte. Mesmo uma garoa leve já é suficiente para obstruir completamente a visão do motorista. Mas, de qualquer forma, Nevada é o estado mais seco, então chuva geralmente não é uma preocupação onde eu moro. Enfim, isso foi há alguns anos. Eu estava voltando de uma viagem solo para visitar meu amigo Calvin em um estado vizinho, um daqueles amigos que eu não via há anos. Adoro dirigir, então achei que seria uma aventura fazer essa viagem sozinho pelo deserto vazio.
A ida foi ótima. Fiquei algumas noites na casa dele e bebemos bastante. Foi uma ótima experiência e fiquei feliz por ter feito o esforço. A maior parte da viagem de volta foi tranquila, mas isso não durou muito. Quando cruzei a fronteira de Nevada, uma tempestade começou. Não era apenas uma garoa ou chuva leve, mas uma tempestade de verdade, com relâmpagos e torrentes de chuva. Depois percebi que era uma das chuvas mais fortes que tivemos em anos. Já havia dirigido na chuva antes, mas nada assim. Com o estado atual dos meus limpadores de para-brisa, qualquer quantidade de chuva me obrigaria a parar, então foi o que fiz, a contragosto. Saí da rodovia e estacionei a uma distância considerável no deserto, caso algum caminhão ou outro veículo não me visse. Achei que não tinha escolha a não ser esperar, talvez tentar dormir no carro. Pensei em ligar para a polícia para pedir ajuda com os limpadores, mas o dinheiro estava curto e eu queria evitar uma multa a qualquer custo. Se não fosse pelos limpadores, eles definitivamente me pegariam por outra coisa. Também não estava disposto a pedir para meus pais dirigirem por 3 horas e meia para me resgatar, então a única opção era esperar. Eu estava sozinho, parado à beira da estrada durante uma tempestade, no meio do deserto. Nenhum carro passou por mim durante 1 hora inteira, e a tempestade nem sequer deu uma trégua. Acho que estar sozinho no deserto começou a mexer com minha cabeça, porque depois de mais ou menos 1 hora, comecei a sentir uma sensação horrível. Não sei o que era, mas tive um impulso inexplicável de mover o carro. Ainda estava chovendo, então obviamente não poderia fazer isso com segurança. Me peguei olhando nervosamente pelas janelas do carro, como se houvesse algo lá fora. É claro que não havia nada. Tudo o que eu podia ver eram quilômetros e quilômetros de pedras e deserto. O sol estava prestes a se pôr, o que logo deixaria meu entorno na escuridão. Eu não esperava que a tempestade durasse tanto, então a ideia de passar a noite no deserto nem tinha passado pela minha cabeça. Admito que a ideia de não conseguir ver o que estava lá fora me deixou inquieto. Não me assusto facilmente, mas já ouvi histórias suficientes sobre o deserto para ser cauteloso. Como se meus pensamentos estivessem sendo lidos, a tempestade começou a diminuir um pouco. Tomei isso como um sinal de que logo conseguiria voltar à estrada, o que foi um alívio. O sol começou a se pôr, lançando aquela estranha penumbra pelo deserto. Em outras circunstâncias, eu admiraria a beleza disso. Mas a maldita chuva não parava, então eu não tinha escolha a não ser ficar onde estava. Tentei me concentrar nos relâmpagos à distância, pensando que talvez isso me acalmasse. Não lembro quanto tempo mais esperei, mas eventualmente o sol se pôs por completo. Naquele ponto, decidi que esperar estava desperdiçando energia valiosa e seria melhor tentar dormir um pouco. Justo quando estava prestes a fechar os olhos, vi flashes ao longe. Desta vez, não era relâmpago, mas sim explosões de luz branca brilhante cortando a escuridão. Pareciam saltar como se viessem de vários lugares. Era assustador demais. Observei por mais alguns minutos até perceber que estavam se aproximando. Eles literalmente estavam vindo na minha direção. Senti minhas mãos começarem a suar. Não sei o que me deu, mas o instinto falou mais alto e tomei uma decisão em frações de segundo. Sair do carro e me esconder. Peguei meu celular, saí rapidamente e corri para me esconder atrás da formação rochosa mais próxima. Ainda estava chovendo, mas não me importei. Meu coração batia forte e eu rezava para que o som da chuva abafasse qualquer barulho que eu estivesse fazendo. Agachado, espiava em volta da rocha, observando meu carro à distância. Depois de alguns minutos, percebi o que eram os flashes, lanternas. Vi 3 figuras se movendo à distância em direção ao meu carro, cada uma com uma lanterna. Eles moviam os feixes de luz de forma como se estivessem dançando ou cambaleando. Estou dizendo, era algo anormal.
Eles circularam meu carro, inspecionando-o, como se estivessem procurando algo ou alguém. E o jeito como balançavam as lanternas parecia que estavam sob efeito de alguma coisa. Estreitei os olhos, tentando ver mais detalhes, mas estava escuro demais. Sem aviso, um deles disparou um tiro para o céu. Pulei, totalmente pego de surpresa, e mordi minha língua com tanta força que a cortei. Cada instinto me dizia para ficar o mais imóvel possível, tornar-me invisível atrás das rochas. Fiquei parado, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade, sem ousar espiar. Eventualmente, a curiosidade foi insuportável. Lentamente olhei por trás da rocha novamente e senti meu estômago revirar. Estava totalmente escuro, sem lanternas. Esperei, sem saber onde aquelas pessoas haviam ido, e então, do nada, as luzes estavam de volta, piscando em torno do meu carro de novo como se estivessem me provocando. Sabia que não podia ficar ali a noite toda. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o celular, tentando discar o 911. Sussurrei no telefone, tentando explicar o que estava acontecendo com a voz mal audível. O operador disse que enviaria alguém, e eu desliguei, sentindo tanto alívio quanto pavor. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente vi o brilho fraco das luzes da polícia à distância. Assim que as luzes começaram a piscar, as 3 figuras se viraram e correram, desaparecendo na escuridão. Quando o policial finalmente parou ao lado do meu carro, eles já haviam sumido há muito tempo. Corri pela chuva, agitando os braços, grato por ter sido salvo. O oficial ouviu enquanto eu contava tudo. Ele não parecia particularmente surpreso, o que de alguma forma tornou tudo ainda pior. Ele teve a gentileza de esperar a tempestade passar comigo e não rebocou meu carro, o que foi algo positivo. Penso nisso com frequência e não fiz mais nenhuma viagem de carro desde então. Sigo seu canal há 1 ano, sempre aproveitando seus relatos. Era uma noite escura e tempestuosa, daquelas que nos convidam a ficar trancados, completamente afastados do mundo exterior. Decidi passar o tempo lendo histórias de terror online, buscando aquela mistura de emoção e medo que sempre me fascinou. Mas aquela noite foi diferente. Após horas navegando no Reddit, encontrei um fórum oculto onde as pessoas compartilhavam relatos tão sombrios que pareciam extraídos do lado mais aterrador da psique humana. Um desses relatos chamou minha atenção. Intitulava-se O Sussurro na Escuridão. A história dizia que se você tivesse coragem de lê-la em voz alta à meia-noite, invocaria uma entidade que sussurraria seus medos mais profundos. Para ser sincero, parecia apenas um daqueles rituais fictícios que abundam na internet. Intrigado, decidi tentar, achando que não passava de um conto criado para assustar curiosos. Sem hesitar, às 2 da manhã comecei a ler. No início parecia apenas uma leitura normal, mas aos poucos senti cada palavra mais pesada, como uma pontada na mente. Quando terminei, o silêncio inundou o quarto. Esperei por um momento, sentindo calma ao meu redor. No entanto, quando estava prestes a relaxar e suspirei aliviado, ouvi um leve sussurro que parecia vir do lado do guarda-roupa. "Você tem medo?" perguntou a voz. Meu corpo inteiro se arrepiou e olhei ao redor, assustado, mas não havia ninguém ali, apenas a luz fraca do abajur iluminando as paredes. Tentei me convencer de que era minha imaginação, fruto do medo. Porém, o sussurro voltou, desta vez mais forte. "Você tem medo?" Era como se a voz falasse com meu próprio medo. Ela parecia a personificação das minhas dúvidas e fracassos, como se fosse uma entidade que se alimentava dos meus pensamentos mais sombrios. Comecei a suar, sentindo-me preso. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca.
Enquanto isso, a voz continuava, revelando os temores mais profundos que eu mal ousava admitir para mim mesmo. Desesperado, tentei me lembrar como aquele relato terminava, procurando uma forma de reverter o que quer que eu tivesse feito. Então, me lembrei de uma pequena nota no final da história. Não fale, não olhe para a escuridão, e ela desaparecerá. Fechei os olhos com força e me concentrei. Não podia deixar aquela voz me dominar. Sentia o sussurro intensificar-se, enquanto tudo na minha mente parecia girar. Quando finalmente decidi abrir os olhos, encontrei tudo em calma. Até a tempestade havia cessado. Parecia até que eu tinha despertado de um pesadelo. Olhei ao meu redor. O quarto estava em silêncio, mas ao focar em um canto vi algo sobressair na escuridão. A luz do abajur piscou e por um instante vi uma sombra que parecia me observar. Não sei se consegui me livrar dela ou se a entidade apenas espera que eu volte a ficar vulnerável. Desde aquele dia, quando o relógio marca meia-noite, faço questão de manter a luz acesa e de não brincar mais com o desconhecido. Ainda ouço os sussurros, mas sei que eles não têm poder sobre mim. Pelo menos é o que eu acho. Quando eu tinha 16 anos, morava em um pequeno vilarejo rural na Virgínia. Como não havia ônibus no meu vilarejo, todas as manhãs eu pegava um ônibus por mais de meia hora para ir à escola. O lugar era tranquilo e não havia muito o que fazer. Então meus amigos Jenny e Dale e eu frequentemente explorávamos os bosques ao redor de nossas casas. Encontrávamos trilhas antigas e, às vezes, lugares interessantes para passar o tempo. Jenny e Dale eram irmãos adotivos e estavam na mesma série. Todos nós éramos um pouco sozinhos na escola e não tínhamos outros amigos, então era bom termos uns aos outros. Sem esses dois, não sei o que eu teria feito para distrair minha mente. Os outros da minha turma não eram muito legais comigo, e nisso acabei tendo uma queda bem grande por Jenny naquela época. Acho que ela sabia, mas nunca aconteceu nada. Um sábado eles vieram me visitar e decidimos explorar uma parte diferente dos bosques que não conhecíamos. Como planejávamos ficar lá a maior parte do dia, levamos comida e água. Eu fiz alguns sanduíches e peguei algumas barras de cereais na cozinha. Minha mãe sabia que estávamos indo e estava tudo bem para ela. Caminhamos pela estrada que saía da minha cidade por cerca de meia hora e então encontramos a entrada da floresta. Eu já tinha passado por essa parte antes, mas nunca tinha entrado, mesmo morando lá por mais de 3 anos. A trilha não era nada fora do comum no início, era como as outras que já tínhamos visto. Eventualmente encontramos um pequeno riacho. Em vez de seguir o caminho, fomos pela margem do riacho, pensando que poderia levar a algum lugar mais interessante. Eu disse a Jenny e Dale que desde que não nos afastássemos muito, não poderíamos nos perder. Jenny concordou, mas tivemos que arrastar Dale junto porque ele estava preocupado em se perder. Infelizmente para ele, éramos 2 contra 1, e ele acabou seguindo. Depois de um bom tempo caminhando pelo leito do rio, avistamos uma colina à distância e vimos um telhado surgindo entre as árvores. Jenny pensou que tínhamos entrado em algum bairro, mas eu sabia que estávamos muito longe para isso. Como era meu vilarejo, eu sabia que não deveria haver muita coisa por lá. Discutimos por alguns minutos e decidimos verificar para ver o que era. Desta vez, Dale se recusou a ir, então decidiu esperar perto da água enquanto eu e Jenny íamos investigar. Prometemos voltar logo e então subimos. Não havia trilha que levasse à casa, mas podíamos ver o telhado na maior parte do caminho, então conseguimos navegar facilmente pela floresta. Não demorou muito para chegarmos lá, e era uma casa velha. Parecia abandonada e estávamos curiosos, então caminhamos ao redor dela. A casa era definitivamente antiga,
com janelas quebradas e revestimento de madeira apodrecendo. A porta da frente estava entreaberta, então eu a empurrei e entrei. Quase caiu das dobradiças quando fiz isso. O interior era ainda pior que o exterior. O lugar estava uma bagunça. Lixo e comida velha estavam por toda parte, e o cheiro era horrível. Cheirava a urina e dejetos humanos tão forte que era difícil respirar, e eu sentia que poderia vomitar a qualquer momento. Apesar disso, continuamos avançando, tentando ver mais do lugar. À medida que avançávamos, eu sentia um medo crescente. Algo naquele lugar parecia muito errado. Não sei se Jenny sentiu o mesmo, mas não queria que ela pensasse que eu estava com medo, então não disse nada. Cautelosamente passamos pela casa, pisando sobre pilhas de lixo e móveis quebrados. O cheiro era insuportável, dificultando permanecer dentro, mas continuamos. Quando entramos no que parecia ser a sala de estar, vimos mais do mesmo. Então subimos as escadas. Eu estava com medo no início e quase decidi sair, mas Jenny queria verificar, então não podia deixá-la sozinha. Ela subiu primeiro e eu logo atrás. Enquanto olhávamos para o primeiro cômodo, ouvimos passos no corredor e um homem velho apareceu de repente de um canto escuro. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e ele parecia estar com muita raiva de nós. Ele começou a gritar para sairmos. Ficamos assustados. Não tínhamos ideia de que alguém morava ali. Não parecia possível. Não esperamos para descobrir mais. Viramos e corremos o mais rápido que pudemos, mas no caminho, o homem agarrou meu braço. Lutei com ele por um momento, e então Jenny voltou para ajudar. Ela puxou meu outro braço e me ajudou a se soltar. Saímos correndo pelas escadas, tropeçando na bagunça pelo chão. Os gritos do homem nos seguiram enquanto corríamos para fora da casa e para a floresta. Eu tinha certeza de que ele estava nos perseguindo, mas talvez fosse minha imaginação, porque quando olhei para trás ele não estava lá. Continuamos correndo até termos certeza de que estávamos longe o suficiente. Foi quando Jenny me contou que o homem tinha uma faca. Eu nunca vi, mas ela insistiu que ele tinha. Chamamos por Dale, porque nos desorientamos correndo pela floresta. Ele respondeu, e conseguimos encontrar o caminho de volta ao riacho, onde ele ainda estava esperando. Expliquei rapidamente a Dale enquanto voltávamos. Ele praticamente surtou quando contei, e começou a caminhar ainda mais rápido. Nem quero pensar no que teria acontecido se Dale estivesse lá. Provavelmente teríamos que carregá-lo depois que ele desmaiasse de medo. Voltamos para a estrada e depois caminhamos de volta para minha casa. Ainda eram apenas 5 da tarde. Contei à minha mãe o que vimos lá fora e ela chamou a polícia. Alguns dias depois recebemos uma resposta da polícia. Eles confirmaram que visitaram a casa, mas não encontraram ninguém morando lá. No entanto, havia muitas evidências de que uma pessoa tinha estado naquela casa. Um dia, vários anos depois, Jenny, Dale e eu decidimos revisitar aquela área. Já estávamos na casa dos 20 anos. Desta vez, procurei a estrada onde a casa ficava. Conseguimos dirigir até lá na minha caminhonete sem precisar cruzar a trilha. Quando chegamos lá, não havia mais casa. No lugar havia um terreno vazio cercado por uma cerca alta de construção. Seguimos com nossas vidas, mas a experiência ficou conosco. Foi a coisa mais assustadora que aconteceu conosco até hoje. Imaginar o que aquele velho faria comigo se não tivesse conseguido escapar é bizarro.